Olá, sejam bem-vindos à quarta aula de capacitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande, PDDUA. Hoje trataremos do ordenamento territorial e do modelo espacial urbano ambiental. Antes de tudo, é importante definirmos o que é ordenamento territorial. O ordenamento territorial define a forma de organizar espacialmente o território e delimitá-lo fisicamente para a execução das políticas, planos, programas, projetos e ações voltadas ao planejamento e à gestão administrativa do município. Deste modo, foi criado um modelo espacial urbano ambiental, a partir dos conceitos de cidades contidos no PDDUA e no Zoneamento Ecológico e Econômico de Campo Grande, o ZECG, traduzidos cartograficamente em mapas que trata das temáticas do meio urbano e do meio ambiente. Como já visto inicialmente em aulas anteriores, os conceitos urbanos se traduziriam numa cidade, principalmente no plano diretor, como compacta e policêntrica com diversidade territorial, sustentável, igualitária, independente e articulada, moderna, inteligente e segura, que preserva o meio ambiente e integrada. Espacialmente, o território do município se divide em área urbana e área rural. Área urbana é a parte de um município caracterizado pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação, dotada de pelo menos duas infraestruturas básicas, construídas ou mantidas pelo poder público. Seriam canalização de águas pluviais, drenagem, né? Abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, iluminação pública, escolas primárias ou postos de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do local. Já a área rural é a área do município não classificada como área urbana ou de expansão urbana, com limitação do crescimento urbano, utilizadas predominantemente em atividades agropecuária, agroindustriais, extrativistas, civicultura e de conservação ambiental. Com isto, para caracterizar geograficamente o espaço e o território do município, para que sejam definidos os usos e a ocupação em cada área de gestão ou unidade de planejamento, inicialmente identificaremos o perímetro urbano e a zona de expansão urbana. O perímetro urbano é a fronteira que separa a área urbana da área rural do município, que é um polígono que caracteriza o perímetro urbano, é definido por meio de uma decisão político-administrativa, em uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Quer dizer, o perímetro urbano depende de uma lei aprovada na Câmara. O perímetro urbano da sede do nosso município e do distrito de Anhanduí estão graficamente representados nos mapas dos anexos 2.1 e 2.2 do PDDUA, mostrado a seguir. Este é o perímetro urbano da sede do município, delimitado por essa linha escura. Este é o perímetro urbano do distrito de Anhanduí. Agora falaremos da zona de expansão urbana, já que falamos do perímetro urbano e falamos da zona rural, vamos falar daquela zona de transição entre o urbano e o rural. A zona de expansão urbana do município é constituída de áreas contíguas ao perímetro urbano, dedicada às atividades rurais ou urbanas, de proteção das nascentes das bacias do Paraná e Paraguai, e destinadas como reserva para a expansão urbana e implantação de grandes equipamentos urbanos e rurais. Como podemos perceber, a ZEU, que é a Zona de Expansão Urbana, está colada ao perímetro urbano e é caracterizada como uma zona de transição entre o urbano e o rural. É um espaço reservado para uma futura ampliação e um futuro adensamento da área urbana. Agora que definimos a área rural, a área urbana e a zona de expansão urbana, vamos falar das regiões urbanas e dos bairros. Para se executar as ações de gestão e de gerenciamento, a área urbana é dividida em regiões e bairros. A região urbana são porções do território urbano referenciais
para a descentralização das ações de planejamento e da administração. A sede do município é dividida em 7 regiões urbanas, conforme o anexo 4.1 do PDD-UA. São elas: a região urbana do Centro, do Segredo, do Imbiriçu, do Lagoa, do Anhanduizinho, do Bandeira e do Prosa. Essas regiões urbanas são caracterizadas principalmente e delimitadas por bairros. O que são bairros? Bairros são áreas pertencentes às regiões urbanas, organizadas para qualificar as condições de trabalho, circulação, recreação, moradia e as relações de cooperação em todos os tipos de atividade de vizinhança. O bairro é a menor unidade de planejamento que nós trabalhamos. São existentes 74 bairros no município, conforme o anexo 4.2 do PDD-UA. O bairro é a unidade territorial usada no planejamento, como já disse, e na implementação das políticas públicas. É a partir do bairro que se estrutura e ordena o território da cidade. Já vimos a área urbana, de expansão urbana, as regiões urbanas e os bairros. Agora veremos o território municipal como um todo. Trataremos agora do macrozoneamento e das macrozonas. O macrozoneamento é o primeiro nível de definição das diretrizes espaciais que estabelece um referencial para uso e a ocupação do solo do município, em sua área urbana e rural. É a primeira subdivisão que nós temos dentro do ordenamento espacial do município e do território do município. As macrozonas do território do município seguem os parâmetros dos estudos técnicos do zonamento ecológico e econômico de Campo Grande e estão organizadas em 5 macrozonas. O ZEE, como já disse, é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que delimitou espacialmente o município quanto aos aspectos socioeconômicos, de proteção aos recursos naturais e da garantia da sustentabilidade ecológica, visando, com isso, organizar o território e o crescimento econômico do município. As macrozonas do território do município são definidas no anexo 5.1 e seguem os parâmetros dos estudos técnicos do zonamento ecológico e econômico de Campo Grande. Estão organizadas da seguinte forma: a macrozona sede, MZS, a macrozona rural Cerola, MZRC, a macrozona rural Guariroba Lajeado, MZR-GL, a macrozona rural Anhanduí, MZR-RA, a macrozona rural Ribeirão Lonta, MZR-RL. Para efeito do ordenamento da ocupação do solo e do controle e proteção ambiental, a área urbana da sede fica dividida em 3 macrozonas, assim definidas conforme o anexo 5.2. Macrozona 1, a macrozona 2 e a macrozona 3. E no distrito de Anhanduí, a macrozona do distrito de Anhanduí, MDA. As macrozonas da área urbana da sede são classificadas pela disponibilidade de infraestrutura e dos serviços públicos, pela capacidade de ocupação e uso do solo urbano e adensamento populacional. Elas definem, de maneira geral, o modo de ocupação do território da cidade, de maneira mais abrangente. Citamos inicialmente a MZ1, que é a macrozona de compactação imediata, com densidade demográfica líquida prevista de até 330 habitantes por hectare e densidade demográfica de até 60 habitantes por hectare. É a primeira macrozona, é a que possui uma característica de compactação mais imediata e que tem a capacidade e previsão de maior adensamento. A MZ2, de adensamento prioritário, na sequência, com densidade demográfica líquida prevista de até 240 habitantes por hectare e densidade demográfica de até 55 habitantes por hectare. A MZ3, de adensamento futuro, com densidade demográfica líquida prevista de até 120 habitantes por hectare e densidade demográfica de até 52 habitantes por hectare. E elas são constituídas pelos seguintes bairros, como já dissemos anteriormente. Na MZ1 são 14 bairros, na MZ2 são 51 bairros e na MZ3 são 9 bairros, que totalizam 74 bairros do município. As macrozonas, de acordo com os estudos de multicritérios do PDD-UA, pela característica da cidade que desejamos,
podem assim ser definidas. A de compactação imediata, como eu já disse, são as atendidas com toda a infraestrutura e serviços públicos disponíveis, destinam-se à intensificação da ocupação do solo e ao aumento da densidade demográfica e o equilíbrio entre as atividades econômicas e o uso residencial, com estímulo ao adensamento e à compactação populacional, a ocupação de áreas e lotes vazios ou subutilizados, a implantação de programas habitacionais, bem como o aproveitamento racional do solo urbano. Deverá cumprir a sua função social de propriedade urbana, conforme determina o Estatuto da Cidade, sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação pelo seu descumprimento. É a macrozona que nós desejamos que tenha essa compactação, porque tem as infraestruturas necessárias e os serviços públicos disponíveis. Na MZ1, para estimular todo esse adensamento, estão previstos instrumentos jurídicos aplicáveis. Instrumentos esses que vêm lá do Estatuto da Cidade e servem para propiciar esse adensamento de uma maneira mais ordenada. São eles: a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir, o direito de preempção, o parcelamento, edificação e utilização compulsórias, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação, a operação urbana consorciada, a outorga onerosa de alteração do uso do solo e o consórcio imobiliário. Na MZ2, que é a zona de adensamento prioritário, é previsto a urbanização de forma estimulada, obedecendo aos critérios do uso e da ocupação do solo, com atividades diversificadas em função da infraestrutura urbana disponível e das condições físicas e ambientais de cada um dos seus bairros. Estimulada o adensamento populacional, a ocupação de áreas e lotes vazios ou subutilizados, a implantação de programas habitacionais, bem como o aproveitamento racional do solo urbano. Deverá, como a MZ1, cumprir a função social da propriedade urbana, conforme determina o Estatuto da Cidade, sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação pelo seu descumprimento. É a macrozona que vem na sequência da MZ1 e ela também tem essa prioridade de ocupação por conta de que ela tem, na grande maioria dos bairros, uma condição de disponibilidade de infraestrutura e de serviços públicos. Na MZ2, para que se cumpram esses requisitos, são previstos os instrumentos jurídicos aplicáveis da outorga onerosa do direito de construir, da transferência do direito de construir, do direito de preempção, do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, da desapropriação, da operação urbana consorciada, da outorga onerosa de alteração do uso do solo e do consórcio imobiliário. A MZ3 é uma macrozona prevista para adensamento futuro, para uma urbanização de forma lenta e restritiva quanto ao uso e à ocupação do solo, em função das características físicas e ambientais. Ela é uma macrozona mais frágil, que tem uma baixa quantidade de infraestruturas de maneira geral, então ela não é uma macrozona que é feita para ter um adensamento. Ela é uma reserva para que depois que se adense a MZ1 e a MZ2, possa ser feito o adensamento da MZ3. As glebas, os lotes e as áreas sem utilização na MZ3 serão estimuladas para a construção de unidades habitacionais, a prática da agricultura urbana, bem como o estímulo à diversificação de usos em bairros cuja a urbanização seja maior que 20% do seu território. Ela é uma macrozona que não é previsto o seu adensamento imediato. Por isso, será exigido a execução antecipada de toda a infraestrutura para os novos loteamentos que ali se instalarão, sendo que o empreendedor só poderá comercializar esses lotes após a implantação de toda essa infraestrutura básica. As áreas, glebas e lotes demarcados no anexo 10.2, que caracteriza as EIs 2, serão destinados para a construção de unidades habitacionais de interesse social nessa macrozona. Sendo assim, os instrumentos jurídicos aplicáveis a essa macrozona são o direito de preempção,
o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, a desapropriação, a operação urbana consorciada, a outorga onerosa do direito de construir. No decorrer do curso, todo o zoneamento, bem como os instrumentos jurídicos, urbanísticos e ambientais, serão tratados detalhadamente. Todos os mapas e anexos do PDD-UA que foi citado estão disponíveis no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/cisgram. Nós agradecemos a sua participação e convidamos a todos para a próxima aula, no dia 28 de setembro, dando continuidade à temática do ordenamento territorial, e trataremos do tema zoneamento urbano, zoneamento ambiental, categorias de uso e índice urbanístico. Inscrevam-se no nosso canal, curtam e compartilhem. Muito obrigado.